Boa noite a todos. Vamos agora, nos acalmar, sentar corretamente na cadeira para podermos fechar os olhos, mentalizando a figura meiga e doce de Jesus. Vamos respirar profundamente, recebendo toda essa energia que o plano superior deixou aqui, preparando esse ambiente já há muito tempo, antes mesmo de estarmos aqui. Vamos agradecer em primeiro lugar a Deus, a Jesus, aos mentores amigos desse trabalho, por toda a orientação, por toda a proteção, que nós possamos na noite de hoje nos envolver com o tema e principalmente poder praticar o que for ensinado nessa noite. Agradecemos e damos início, então, à nossa reunião da palestra pública da noite de hoje, agradecendo ao nosso palestrante, Marcelo Spanzic, que traz o tema de hoje: nossos filhos são espíritos e como educá-los. Eu vou passar a palavra ao nosso expositor da noite. Obrigada. Boa noite. Se alguém quiser ficar do lado de cá, eu acho que vai facilitar um pouquinho para vocês, porque hoje eu preciso trazer um monte de coisinhas, porque eu cheguei à conclusão de que para tratar do tema a gente só tem mais ou menos 80 questões no Livro dos Espíritos. É pouca coisa. Não dava para inserir 80 questões numa projeção. Não dava para escrever 80 questões no papel. Então eu vou tentar usar aqui todos os recursos tecnológicos possíveis e suficientes, e os insuficientes, até trouxe caderno, para nos lembrar. Então quem quiser sentar para o lado de cá, para facilitar a minha visão para vocês e a sua visão para mim, ajuda. Não é mesmo por falta de gosto. Bom, em primeiro lugar, como premissa para a gente começar a trabalhar, eu quero voltar com vocês a 15 dias. Há 15 dias o pessoal do Centro da Departamento de Infância e Juventude veio trazer um tema que era a importância de evangelizar. E hoje nós vamos querer entender o porquê desta importância de evangelizar. O que está por trás de tudo aquilo que faz as pessoas decidirem trazer as crianças, por exemplo, para a evangelização, ou quais as consequências da gente não cuidar da criança nessa evangelização. Eu vou partir de algumas premissas. A primeira premissa básica é a que todo mundo conhece, parece uma brincadeira, de que criança não vem com bula nem com manual de instrução. Ou seja, muitas vezes nós somos pais, a gente acaba entrando na condição de ser pai com a menor noção do que é ser pai. Até aqueles que se preparam com um pouco mais de tempo, ou seja, que as crianças acabam vindo num desejo um pouco mais longe do tempo, e acreditam que estão preparados para essa tarefa, muitas vezes erram. E em alguns momentos eu só fui perceber isso depois de estudar muito a codificação e começar a compreender algumas questões básicas.
me observando, principalmente como pai, e descobrindo que às vezes muitas das coisas que eu fazia como pai estavam incorretas. Então, quando o centro escolheu para o mês de outubro esse tema pais e filhos, a gente estava pensando em semear no coração das pessoas a importância que tem a figura do pai para o filho e a figura do filho para o futuro. Nós já fomos crianças. Hoje nós somos o futuro daquela época. Hoje nós somos o futuro dos pais que nós tivemos, dos avós que nós tivemos. E isso pode parecer brincadeira, mas não é. Isso pode parecer assunto bobo, mas não é. E poucos acabam entendendo a importância disso. Então eu vou começar com algumas premissas básicas. Só são 50 questões para premissas básicas, para a gente começar a trabalhar a encarnação. Mas eu lastreei umas 8 ou 9 mais importantes. E a primeira delas é a seguinte: nossos filhos são espíritos? Quem disse? Se são espíritos, de onde vêm? Do mesmo lugar de onde nós viemos. O que eu faço com eles? Essas são as 3 premissas básicas que nós vamos trabalhar com essas questões. Sim, na questão 23, a gente descobre que o que é espírito? O espírito é o princípio inteligente do universo. Mais para frente, na questão 25, os espíritos respondem: existe o espírito como princípio inteligente, existe a matéria dentro do princípio material, e o espírito existe para dar vida e inteligência à matéria. Perfeito? Agora ninguém perguntou para os espíritos: e a matéria serve para quê o espírito? Ninguém perguntou para o espírito: tá bom, se o espírito serve para dar inteligência à matéria, para que serve a matéria em relação ao espírito? Pois é isso que a gente vai ter que descobrir. Porque essa resposta, essa pergunta de forma precisa, clara, ela não existe na codificação. Então a gente precisa entender. A gente precisa entender para que existe a matéria, para que existe o espírito. Porque em tudo que a gente, nas próximas sessões que tem aí, que eu não escolhi para a gente trabalhar, fala assim: olha, a matéria tem um liame, precisa de uma outra matéria para ele ter contato com o espírito. Para o espírito, e aí ele coloca como ser imaterial, a questão do perispírito. Isso para a gente hoje não é importante. Mas é importante a gente saber para que serve a matéria. Mas lá na frente, na questão 76, volta-se a falar de espírito. E aqui, na questão 76, é um pouquinho diferente a resposta. Porque aqui, o espírito que se está falando não é mais aquele princípio, mas a individualidade. O espírito como ser individual. São os seres inteligentes da criação. Opa! Então eu já começo a entender que meu filho é inteligente. E se ele expressa essa inteligência, de onde ela vem? Daqui. E quem duvida que uma criança expressa inteligência? Nós vamos tratar disso daqui a pouquinho. Inclusive de alguns erros que nós pais cometemos em relação a isso. Estou te atrapalhando, né, Maurício? Só para sacanear ele, eu fui e volto. Tem uma outra questão interessante. Dentro dos 2 princípios, matéria e espírito, tá? Qual é o mais importante? O mundo material ou o mundo espiritual? Espiritual. Todo mundo sabe, a resposta está aqui, ó. O mundo espiritual, ele é anterior, ele preexiste e sobrevive. O espírito é inteligente. Meu filho nasce inteligente. Hoje ele está no mundo material.
mas ele esteve no mundo espiritual pré-existente. Começa a descobrir de onde ele está vindo, né? E aí eu volto a algumas questões que Kardec coloca. Os espíritos são iguais ou há alguma hierarquia? Os espíritos respondem. São de diferentes ordens, de acordo com o grau de perfeição que chegaram. Espera aí. Os espíritos não são iguais? Eles foram criados simples e ignorantes. Mas do instante da criação, do primeiro milésimo de segundo da criação, eles passam, pelo poder da própria decisão, do livre-arbítrio, a se tornar diferentes uns dos outros. Visto que Deus escolheu o fenômeno do tentar, acertar e errar como um processo evolutivo. Existem N questões para isso. Na questão 114, Kardec coloca assim: os espíritos são bons ou maus? Ou eles se melhoram? A questão é a gente saber se os espíritos ficavam estagnados. E eles não ficam estagnados, eles se melhoram, passando de uma ordem inferior para uma ordem superior. Detalhe, daqui para cá, são quantas questões? 18, né? Olha quantas questões eu já pulei que tratam dessa matéria. Quer dizer, essas premissas básicas para a gente entender um pouquinho da questão da criança são bem básicas. Quando eu falei que são 80, eu não estou brincando. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender. Os espíritos passam pelo mal para chegar ao bem? É necessário ele passar no mal? Não, no mal não. Ele vai passar pela ignorância. Ignorância é não saber. Ele precisa não saber. Nasceu simples e ignorante. Agora, o mal será a concepção que ele vai escolher ou não, dentro de uma coisa chamada livre-arbítrio, que todos nós conhecemos. Eu vou fazer só uma perguntinha para vocês pensarem. Essa bebezinha, Carol, tem livre-arbítrio? Pois é. Desde quando ela tem livre-arbítrio? Como espírito de educação. E como bebê? Ela tem que respeitar os limites dela de criança. Vocês estão entendendo? Nós vamos abordar esse assunto. Eu só quero que vocês comecem a refletir um pouquinho sobre isso. Até porque eu estava esperando que viessem mais crianças e mais pais aqui, para a gente discutir isso. Porque isso é importante. Na medida que eu me equivoco em alguns conceitos básicos, eles vão se equivocar no futuro. Os espíritos que seguiram o caminho do mal podem chegar ao caminho do bem? Sim, podem. Só que a jornada deles será um pouco mais longa. Vocês estão percebendo que não tem nada que impeça o espírito de ser bom? O que os espíritos estão colocando é assim: nasceu simples e ignorante e vai evoluindo. Isso é a lei do progresso. Eu poderia resumir tudo isso na lei do progresso. Mas quando eu coloco tudo isso para vocês refletirem, eu estou querendo chamar a atenção para alguma coisa. Daqui a pouco vocês vão entender. Os espíritos que alcançaram o grau supremo, após terem passado pelo mal, têm menos mérito que os outros? Deus faz distinção por alguém que passou pelo mal ou não? Não. Todos são iguais para Deus. Porque para Deus o mais importante é o uso que nós fazemos do nosso livre-arbítrio. E não exatamente se nós somos maus ou bons. Porque uma das coisas que ele definiu, uma das leis que ele definiu, é que nós vamos chegar ao ápice do progresso, tendo-se em conta que a evolução vai ao infinito. Então isso é matemático. Se o infinito não tem fim, como é que Deus pode esperar que chegue nele? Mas Deus sabe que nós vamos chegar. Essa é que é a diferença. Porque a única lei que eu sou obrigado a respeitar é a lei do progresso. Todas as outras eu posso escolher não aceitar. Terei consequências, mas a lei do progresso eu não tenho como não aceitar. Ela eu vou ser empurrado. Se eu não decidir segui-la, a dor vai me arrastar.
É a única lei que a gente não tem como fugir dela. Aí a gente vai para uma outra questão. A questão da encarnação. Qual o objetivo da encarnação? Tá, eu tenho um espírito, eu tenho um mundo espiritual, pré-existente anterior, importante, eu tenho um mundo físico. Que até agora a gente não sabe para que serve o mundo físico. A gente não sabe para que serve matéria para o espírito. Nós não temos essa resposta. Mas a gente sabe que o espírito se encarna nesse mundo físico. E qual é o objetivo da encarnação? Enorme, né? Mas, resumindo tudo isso, a gente pode dizer que o objetivo da encarnação, o homem é aprender. E ele vai aprender realizando atividades. Várias atividades. Para alguns serão expiações, para outros serão provas, para outros será concurso para que o universo funcione. Ou seja, são dentro das atividades, é dentro do trabalho que o homem evolui. E temos alguma dúvida sobre isso? A existência da luz, da filmadora, da máquina fotográfica, do cabelo pintado, porque o cabelo pintado vai química, precisou de um químico, né, para chegar à conclusão. Não teve? Ou estou errado? Hã? Tudo isso é trabalho do homem. O pão que sai da padaria foi desenvolvido pela inteligência do homem. Tudo que nós temos nesse nosso universo é desenvolvido pela inteligência do homem. E o homem progride. Tudo por conta das atividades. Esse é o objetivo da encarnação. E para que serve o homem seguir o bem, se isso não vai livrar ele da vida corporal? Porque era uma das questões de Kardec. Será que a gente pode se livrar desse planeta, do sofrimento, da dor, de não comer um alimento e sentir dor no estômago? Né? Todo mundo que está livre. Eu quero sair fora da roda das encarnações, acreditando que o mundo dos desencarnados é mais interessante que o nosso mundo aqui. Será? É uma questão que eu faço. Aqui eu sei o que eu tenho que fazer: progredir. E lá? Vamos tratar disso também. E não pense que a gente foge disso. A encarnação, ela funciona como uma mola. Ela faz com que a nossa evolução seja mais rápida. Quando eu passo por uma atividade aqui, nesta terra, fica muito mais fácil eu realizá-la do que desencarnar. Imagine duas pessoas que foram inimigas no passado. Eu e o Fábio Fadel. Nós nos estapeamos há 2 encarnações passadas. Se não houvesse o Instituto da Reencarnação, nós iríamos sempre estar desencarnados relembrando: você me estapeou, não, você me estapeou. E isso perduraria por milênios. Agora, nós reencarnamos, e Deus colocou os dois no mesmo centro espírita, com um monte de ser bonzinho, igual o Marli, para segurar quando os dois resolverem brigar, né? Calma, chegamos lá. E eu não lembro que eu estapeei ele, nem lembro que me estapeou. Será que a gente pode virar amigo agora? Será que é mais fácil eu encarnado? Porque depois que eu desencarnar e ele desencarnar, puta, a gente se estapeou. Pô, mas o Fábio Fadel, ele é até legal. Eu estapeei ele na outra encarnação, mas agora ele é legal. Eu dei uma chance para conhecer um outro lado dele, que eu não daria se eu relembrasse. Nessa vida, quando alguém nos faz alguma coisa desagradável, a gente consegue perdoar tão fácil assim? Consegue esquecer? É difícil. Pois é. A reencarnação ajuda. Tá? Aí a gente vai entrar numa outra coisa. Esse título está errado, eu não consegui corrigir ele a tempo. A gente pega a criança e a gente começa a pensar na questão da encarnação da criança. A alma, que seria o espírito encarnado, era a preocupação de Kardec. Em que momento a alma, em relação ao corpinho da criança, ela estaria completa?
E os espíritos respondem. O espírito é um só. Desde o momento da encarnação, ele está completo na criança. O que não está adequado é como ele vai se utilizar daquele aparelho físico. E é por isso que existe a infância. Que a gente vai conversar sobre ela. Nós estamos nas premissas ainda. Marli, 15 minutos de premissa. Tá vendo? Não, porque aquela é mais obsessora do que esse aqui. Como a alma que não acompanhou, não alcançou a perfeição durante uma vida corporal, ela vai conseguir se depurar? E aí a gente descobre que é através de uma nova existência corporal. Então a gente começa a dar resposta para aquela pergunta lá atrás. Se o espírito existe para dar inteligência à matéria, a matéria existe para dar oportunidade de existência física àquele espírito, ele passar por novas e sucessivas encarnações e elas aprenderem. A gente começa a dar uma feição de resposta para aquela questão que os espíritos não trouxeram para nós. E que é de suma importância. Por quê? Porque a pluralidade de existências é uma das premissas do espiritismo. Como eu vou explicar a pluralidade de existências? E a gente está pensando só no mesmo globo, na mesma terra. E os espíritos explicam, em cada encarnação ele está numa posição diferente. E essas posições diferentes vai permitir para ele situações diferentes e experiências diferentes. E ele cresce com isso. Vocês estão começando a compreender? Se eu começo a pegar a codificação, ela começa a me dar respostas para as questões que eu não faço às vezes perguntas. Porque a gente às vezes está pouco preocupado de como a gente vai direcionar ou como a gente vai conseguir levar para aquela pessoa que está do nosso lado uma informação. Porque tudo que eu vou falar hoje em relação às crianças serve para instrutor em relação a aluno, serve para amigo em relação a amigo. Serve para as mesmas coisas. A diferença é que pai tem um vínculo obrigacional e o amigo não. Né? E aí vem a pergunta crucial. Depois de 20 perguntas, né? Eu já me debrucei para um outro assunto mais interessante. Eu quero saber se as crianças são mais ou menos evoluídas que os pais. Porque se o espírito é pré-existente, ele é pré-existente, pode ser pré-existente ao pai. E os espíritos colocam, sim, algumas vezes ele pode ter mais experiências. E na questão 197A, ele coloca que muitas vezes eles são, e os pais nem percebem disso. Que eles são mais evoluídos que os filhos. Será que o mundo evolua mais? Hã? Não! É porque muitas vezes é o filho que vem fazer um vínculo entre dois pais que brigam. Quantas vezes a gente vê casais que passam por situações horríveis e é a vinda de uma criança que vai trazer paz para aquele casal? Ela vem meio que prima missão para os dois. E às vezes são crianças que vêm com problemas. E os pais acabam deixando aquele problema da discórdia um pouco de lado, porque o filho é mais importante que aquilo. Olha quanto o espírito tem que ser evoluído para aceitar uma prova que não é dele. Talvez eu não precise ser anencéfalo. Talvez eu não precise ter algum problema cardíaco. Talvez eu não precise ter nenhum problema. Mas eu estou vendo dois espíritos que eu amo ali se degladiando. Só eu vindo nesta situação, só eu aceitando essa dificuldade na minha vida, para eu ver os dois se reatando. E assim, não é certeza. Tem que ter muito amor para isso. Essa evolução, existe duas, né? Moral e intelectual. Então, existe às vezes, né, que um vem evoluir intelectualmente e o outro às vezes sim. Às vezes sim. É uma troca de... Às vezes sim. A evolução intelectual, ela vai se processar muito mais facilmente no nosso corpo. E eu vou falar daqui a pouquinho por quê. Porque o pai,
vai ser uma importante ferramenta para o filho. Se ele percebe um pai curioso, o filho percebe um pai curioso, ele vai ser curioso igual o pai. Se o filho percebe um pai calmo e pacífico, ele vai ser tão calmo e pacífico quanto o pai. Isso não é todos os casos, mas a tendência é essa. Por quê? Porque os filhos, eles espelham muito o adulto. Eu tenho até um videozinho que eu vou passar para isso. E espelham tanto porque as meninas brincam de boneca e os meninos brincam de carro. E geralmente o pai adora lavar carro, o pai adora ir na padaria de carro e leva o filho no carro. Geralmente é o pai que dirige o carro. E a coisa está mudando quando você começa a perceber que as mulheres agora dirigem e as meninas também querem brincar de carrinho. Vocês já perceberam isso? Quando era o homem que dirigia o carro, era só os meninos que queriam brincar de carro e as meninas queriam brincar de boneca. Jogar bola, os meninos jogam bola. Mas aí a questão é um pouquinho outra, né? A questão do exemplo é mais essa questão. Depois que a mulher começou a dirigir mais, até as filhas querem brincar de carro. Não só os meninos. Tá? E aí, até para a gente chegar perto do finzinho dessas premissas, eu selecionei uma questão interessante. O que se transmite dos filhos para os pais? Aliás, dos pais para os filhos? Será que a gente espiritualmente transmite alguma coisa para o filho? Assim, naquele momento do nascimento? Os espíritos deixam bem claro, não, vocês transmitem só a parte física. O espírito, ele sopra de onde ele quer. Jesus já falava isso. Ele vem de onde você não sabe aonde é e volta para onde você não sabe para onde é. Nós transmitimos para os nossos filhos as características físicas. Algumas, Outras, graças a Deus, existem os genes recessivos, para nos auxiliar, Mas até o gene recessivo é escolhido pelo Espírito ou não na hora da reencarnação, E depois do nascimento? Os pais exercem influência sobre os filhos? Fadel ouviu a gente conversar um pouquinho sobre isso quando a gente falou sobre lei de liberdade. Os pais são grandes limitadores do livre-arbítrio do filho. E às vezes não se dão conta disso. E nós vamos conversar sobre isso. Se o pai não souber limitar o livre-arbítrio do filho, ele faz o filho ser uma pessoa improdutiva. Querem um exemplo? A criança acabou de entrar na escola. 3, 4 anos de idade. Faz um desenho lá, muito meia boca para os pais. Mas para a criança é o desenho da vida dela. Pai, você correndo, tipo, você pensando, aqui, eu fiz meu desenho. Pai, tá, muito bonito. E continua assistindo TV. Qual valor ela deu para o desenho da vida do filho dela? Ou da filha? E a gente cobra que a criança tem iniciativa, Você não tem iniciativa. E quando a criança tem iniciativa, que valor a gente dá à iniciativa dela? Desde pequenininho. E a gente quer que a criança entenda que eu estou ocupado assistindo um noticiário que está falando da bomba atômica que está sendo criada pela Coreia do Norte. E a gente está aqui no Brasil, hemisfério sul. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos tão degradados? Será que existe simpatia entre eles? E aí a resposta é meio óbvia. Claro que não. É que a providência divina escolhe bons pais para ver se instruem os maus filhos. Da mesma forma, escolhe bons filhos para ver se orientam os maus pais. E aí você acaba percebendo, e eu já vi isso, pais que mal cuidam dos filhos, não dão a alimentação na hora certa, e o filho come de tudo. Arroz, feijão, espinafre, o que você der a criança come. E a criança é mal alimentada porque o pai e a mãe querem fazer miojo. Terrível isso, Aí você fala assim, e meu filho que não queria comer nada disso, só queria comer Danone. E eu fazia todo dia frescura para ele todo dia. Para vocês verem como a providência divina se preocupa com os pequenos detalhes. E isso não é falácia do Marcelo.
Jesus já dizia, não cai um fio de cabelo da cabeça do careca sem que a providência divina queira. Então essas crianças, às vezes, nessas situações, estão lá para ensinar para o pai e para a mãe, olha, ó, se você cuidar um pouquinho de mim, eu rendo. Em novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de existências anteriores? Porque não adianta nada o espírito renascer se ele não guardar nada. E aí, de tudo isso, a gente acaba extraindo que sim, nós temos ideias inatas. Inclusive a questão 217. As ideias inatas são a bagagem espiritual que a gente tem e que está conservada em nós desde que nascemos. E aí nós temos bagagem espiritual harmônica e desarmônica. Nós temos tendências a coisas agradáveis e a coisas desagradáveis. E aqui a gente dá, por exemplo, vazão. O filho vem com uma pistolinha d'água. Pai, eu tenho uma pistolinha d'água, vamos brincar? Hoje pistola d'água, amanhã uma automática. Se não tiver alguma coisa mais avançada. E a gente não se deu conta que nós lá atrás que demos a pistolinha de água para ele. Né? Então, nós trazemos tendências e os nossos filhos trazem as tendências. E o que eu tenho que fazer em relação a isso? É o que nós vamos descobrir. E é agora que nós vamos chegar na palestra. Exatamente meia hora depois. Agora que nós vamos começar a se pensar no seguinte: quando se dá a encarnação? Nós temos duas teorias e eu quero discuti-las com vocês. A primeira, que é a que está na codificação, e a segunda vem de André Luiz, no livro Os Missionários, da reencarnação do Sigismundo, tá? E Missionários da Luz. E naquela passagem, o Espírito explica para André Luiz que a criança, a encarnação se completa aos 7 anos. E existem outros espíritas que falam isso. Mas será que é assim que acontece? Eu fiz questão de não selecionar a questão do Livro dos Espíritos que diz exatamente o momento da encarnação. A partir de agora nós não teremos mais questões. As premissas estão colocadas. Mas eu tenho que entender que a encarnação começa do momento da ligação daquele espírito com aquele corpo. E quando é que se dá isso? Na concepção. Na concepção. Na concepção, e um pouquinho antes às vezes, o espírito reencarnante ele já está nas redondezas daqueles que serão seus pais. E ele já está vendo e ouvindo tudo. Imagine, eu vou pegar o Fábio porque nós estapeamos em 2 encarnações atrás, então eu fico muito tranquilo de pegar ele como exemplo. Se fosse um tamanho, eu ia pegar bastante. Como ser menorzinho, né? Tem que aproveitar disso. Mas o Fábio namorava, mas não estava muito afim. Engravidou a menina e sugestionou que ela abortasse. Será que aquele espírito já está sabendo disso? O espírito começa o processo reencarnatório dele algum tempo antes da concepção, no planejamento. Mas na concepção ele já não está encarnado e aí ele não tem como. Então, a gente acreditava ser assim. Hoje, os psicopedagogos, eles incentivam as mães a conversar com a criança desde o ventre. Certo. Por quê? Porque desde o ventre, aquela criança ela já sente tanto as energias que são envolvidas a ela e as ideias que estão sendo colocadas para ela. Ela não tem a mesma capacidade de raciocínio claro e objetivo
que nós adultos encarnados temos. Mas ela sabe se ela é amada ou não, se ela está sendo repudiada ou se ela está sendo aceita. E é isso que a gente tem que entender com 7 anos. Se o processo reencarnatório começa um pouco antes da concepção, a encarnação começa na concepção e se finaliza com a encarnação, com o nascimento, com o cunhé. Todo mundo conhece como cunhé, ou seja, a criança já nasce apanhando, né? Dizem que é ruim, a criança já nasce sendo estapeada na bundinha, pá! E ninguém sabe por que é isso. Vocês sabem por que é isso? Vocês sabem por que a criança apanha na bunda? Para chorar. E por que ela chora? Por que ela precisa chorar? Vocês sabem? Hã? Pois é, o pulmão dela não está em funcionamento enquanto ela está dentro do ventre, porque dentro do ventre tem líquido amniótico, então ele está paradinho. Como é que você vai fazer aquele pulmão começar a funcionar? Duas formas. Quando a criança nasce e ela perde o contato com a mãe, ela vai ter um choque térmico, 36 graus, ambiente. Algumas crianças nessa situação já começam a chorar. Na hora que ela começa a chorar, o que ela sente? Ela sente uma descompressão. E aquilo faz ela puxar o ar e expelir o ar. Isso é o choro. Outras não passam, elas não têm essa mesma sensibilidade em relação a essa diferença de ambiente. Então elas são estapeadas para justamente esse impulso fazer com que o pulmão comece a funcionar. Que ela puxe o ar e coloque o ar novamente para fora. É só para isso que serve. E nem todas as crianças passam por esse processo. Depende da sensibilidade dela quando ela é retirada do útero. É naquele momento do cunhé que ela nasceu. Ali os vínculos, todos os vincos, todas as cordas que ligam aquele espírito ao corpo, elas se prendem, elas se fixam. Mas elas se fixam rigidamente. E a criança só sabe fazer uma coisa: chorar. Está errado? O que é esse período de 7 anos para aquele espírito que está reencarnando? É um período onde ele está pegando aquele maquinário físico e está readequando em relação às funcionalidades dele. Como é que eu faço o meu dedo se mexer? Como é que eu vou expressar a minha vontade? Criança, desde essa época já tem vontade. Ou eu estou falando besteira? Não. Quer saber como eu não estou falando besteira? Muitas crianças, a mãe está longe, ela começa a chorar. A mãe ou o pai aparece por perto, ela dá um sorrisinho sem som. Abre a gengiva, não é assim? O que é isso? Aí a mãe e o pai, ela já me reconhece. Sim, tanto reconhece como a vontade dela é: agora eu estou me sentindo protegida. Ela pensa. Ela tem sentimentos. A dificuldade dela é expressar tudo isso. E os pedagogos colocam, até os 4, 5 anos, ela começa os movimentos motores grossos. Andar um deles. Anda, cai. Né? Um movimentozinho que parece andar de patinho. Todo mundo fala, olha, parece um patinho andando. Quando a gente cresce, isso se automatiza, se torna fino. Esse período de 7 anos é o período necessário para o espírito tomar conta de todas as faculdades físicas. Mas será que é só para isso? Não. O corpo é um grande limitador do espírito, isso é fato. Nós, adultos, sofremos absurda limitação e não nos damos conta disso. Só quando a gente passa por um processo de doença que a gente é capaz de perceber o quanto o nosso corpo prende a nossa vontade. Quem vai envelhecendo também. Eu tinha tanta vontade de fazer isso, mas hoje eu já não consigo mais fazer. Né? Você vai envelhecendo, você vai sentindo as energias do teu corpo não corresponderem mais à sua vontade.
Na criança acontece a mesma coisa, ela quer expressar o pensamento dela e nem sempre consegue. Até pelo menos os 2 anos ela tem um vocabulário muito pequenininho. Mas ela sabe se expressar. Primeiro com o choro, depois com a risada, com a gengiva. Ah, não gosta de comida? O que ela faz? Eu estou mentindo? Não. Isso significa o quê? Não gosto dessa comida. Ela tem um gosto. Ou quando ela faz, não sabe falar. Mas você não sabe falar e já tem gosto? Tem, porque o livre-arbítrio já existe naquela criança. O livre-arbítrio, ele é pré-existente. Qual o problema de respeitar o livre-arbítrio na criança da cidade? Não, ela tem que comer espinafre. Ah, eu não gosto de espinafre. Não tem algo que substitua o espinafre e que ela goste? Será que ela tem que tomar o suco de laranja? Não pode ser o suco de maçã que ela gosta? Por que será que eu prefiro, numa dessa situação, deixar a comida de lado e dar um danoninho para ela? Mais fogo? Ah, legal, né? Não. É claro, é doce. Você acha que ela não vai querer doce? Não é legal. Vocês estão entendendo como muitas vezes nós estragamos por não sabermos respeitar o livre-arbítrio da criança? Ela também tem gosto. E como tem a gente adulto que tem dia que chega e fala, hoje, olha, a mulher fez aquela comida gostosa, né? Cheirosa, mas, filha, hoje você fez bistequinha. Eu amo bistequinha, mas não sei, eu não acordei bem, eu estou meio enjoado. Eu preferia comer arroz, feijão e purê de batata. Quem nunca passou por isso, levanta a mão. Agora, quem passou por isso pode levantar? Nós passamos por isso como adulto. Por que a criança não pode passar por isso? Lembrando que nós já conhecemos o sabor das coisas e ela ainda não. E para quem assistiu o Globo Repórter há pelo menos 2 meses, sabor é histórico. Sabor, ele é bagagem que a gente leva para nós, traz para a nossa vida desde os primeiros instantes. Então, se eu não aprender a respeitar aquela decisão daquela criança, como é que eu vou poder respeitar o livre-arbítrio dela? Claro, mas será que eu tenho que, porque respeito a liberdade que ela tem de fazer tudo o que ela quer? É essa a função dos pais? Não. Para vocês verem a importância da infância e da encarnação das pessoas, no nosso lar, André Luiz vai trabalhar nas câmaras de retificação. Estou certo, Fábio? Sim. E lá ele conhece Nemésia, é isso? Ou é Narcisa? Narcisa. E aí ele pergunta para Narcisa, Narcisa, você está aqui trabalhando, fazendo o quê? E ela responde, eu quero fazer uma coisa lá na crosta, eu quero socorrer alguns parentes, e aí eles me fizeram um pedido. 10 anos trabalhando aqui na Câmara de Retificação. Estou errado? Por que ela estava trabalhando 10 anos lá na espiritualidade, nas câmaras de retificação? Criando hábito. Criando aprendizado para quando ela nascesse, aquilo viesse como ideia inata para ela. O ajudar o próximo, o se compadecer da dor do outro, o olhar o outro em situações desagradáveis e, em vez de ter repulsa, estender a mão. Porque a gente não faz isso. Então a gente às vezes aprende nas encarnações anteriores e nos períodos entre encarnações coisas para nós trazermos para essa encarnação. Se nós pais não tivermos condições de observar na criança as tendências inatas que ela tem, muito do que ela aprendeu na espiritualidade ou em encarnações anteriores ela perde. Porque a gente não incentiva isso. Um exemplo. A criança tem 6, 7 anos. Olha o tio com o violão. E ela fala, pai, eu quero aprender a tocar violão. Ah, tira isso da cabeça. Isso é bobagem. Por quê?
dedilhar algumas coisas ali, também vai servir para ela, para movimento motor. Quem me disse lá no futuro ela não vai ser uma ótima violinista? Quando é que as pessoas que tocam piano e violão, violoncelo ou qualquer outro instrumento em alguma dessas orquestras ou similares, quando é que eles começam com as atividades artísticas? Não são desde pequeno? E por que eles chegaram lá? Porque os pais incentivaram? Ou porque os pais disseram, isso é bobagem? Onde está o nosso papel de pai? Então, se a criança, desde o momento da encarnação, desde que ela fez o primeiro pinhé, ela já tem livre-arbítrio, existe um momento que eu tenho que saber aonde respeitar e aonde não respeitar isso. E o primeiro respeito que eu tenho que ter com ela diz respeito a como corrigir. Porque a função de pai é a função de orientador. O pai corrige, não reprime. Corrigir é pegar a criança, tirar ela da situação incorreta e colocá-la na situação correta. É mostrar que o caminho que ela resolveu andar não leva ela até a feira que ela quer comer pastel, mas leva ela para qualquer outro lugar. Que para ir para a feira que ela quer comer pastel, ela tem que andar pela outra rua. Isso é corrigir. Reprimir e dizer para ela, não, você não vai comer pastel. E quando é que eu tenho que reprimir? E quando é que eu tenho que corrigir? E como é que eu reprimo ou corrijo? Com violência? Violência e ameaça não auxiliam, eles dão mais problema. Porque a criança, tanto quanto o adulto, ela observa, ela é inteligente. E se eu corrijo ela com violência, ela vai acreditar que a violência é a forma correta de se corrigir a vontade de alguém ou se impor a própria vontade. Filha, vai dormir. E ela estava bagunçando. Vai dormir, ela está bagunçando. Pega assim e puf! O que ela vai aprender? Quando ela tiver com 25 anos de idade, né? A mãe está com gripe, ela está cansada, e ela, mãe, vai dormir. Eu quero dormir, eu tenho que trabalhar amanhã. E a mãe não. Mas filha, ela acha que vai poder pegar a cinta para a mãe. Ela acha que pode impor a vontade dela com violência ou com ameaça. E nós fazemos muito disso. Quando é que nós fazemos isso? Quando a gente chega para a criança e fala assim, olha lá, olha o homem do saco. Você quer? Não, não tem só essa. Você quer uma outra pior? Deus castiga. Quem falou que Deus castiga? Aonde está das questões do livro dos Espíritos que Deus castiga? E por que eu falo isso para a criança? Ou mais leve, né? Um jeito mais leve. Ah, filho, não faz isso. Deus não gosta. Deus não gosta? Ou eu não gosto? Não seria mais honesto dizer para a criança assim, olha, filho, tudo bem, você tem liberdade de decisão, mas eu não gosto disso. Você está ensinando a criança a dialogar. Você está mostrando para ela que, olha, tem um limite para você. Porque criança precisa de limites. Porque ela está chegando aqui, do outro mundo, com tendências e com esquecimento do passado. E se eu não der limites para ela, ela vai achar que ela não tem limites nesse mundo. E ela tem. E o velho ditado diz que o pai que não corrige, o mundo corrige. Não é assim? Só que o ditado diz diferente. Se o pai não bate, a vida bate. Só que não é bater que corrige ninguém. Não é chegar para o filho, filho, lá está escuro. Como se escuro fosse ruim. Quem falou que escuro é ruim? Aí eu tenho um monte de adulto que morre de medo do escuro. Se eu pedir para apagar aquela luz, vai ter berro aqui dentro. E quem diz que escuro é ruim? Escuro é ausência de luz. Se eu apagar a luz agora, não tem barata andando por aqui. Tem? Rato? Não tem. E vai ter porque
apagou a luz? Temos medo do quê? Quem colocou esse medo? A gente tem consciência que a gente faz isso? E a gente espera que a criança, na adolescência, dialogue. Com 12, 13 anos, a gente espera que ela sente pra gente: mãe, pai, eu tô gostando do Joãozinho, ele não dá bola pra mim. Tá? Você nunca abriu espaço pro diálogo pra ela quando ela era criança. E você, em 10 anos que não criou o hábito dela de falar, você quer que nos próximos 2 meses de adolescência ela já venha te contar os segredos íntimos dela. Tô certo? É possível acontecer isso? Não. Então, nesse período até 7 anos, nós estamos formando para aquela criança o que as pessoas chamam de caráter. E como é que a gente vai formar isso? A gente vai formar isso através dos nossos exemplos, mostrando para a criança o que é certo e o que é errado. Chegar para a criança e falar assim: filho, não minta. E dar exemplo disso. E não para falar com o filho assim, o filho de 5 anos de idade: filho, se for seu tio, atende o telefone. Se for seu tio, fala que eu não estou. Fala que eu não cheguei do serviço. Fala que eu estou dormindo. Pô, pai, mas você está me ensinando que eu não posso mentir. E você está mandando eu mentir. Eu minto ou eu não minto? Que caráter você quer formar dessa criança? Mente só um pouquinho. Pior. E aí eu posso dizer: minha mãe fazia isso. Minha mãe tem um ditado maravilhoso: eu posso falar palavrão, vocês não. Faz o que eu faço. Faz o que eu faço. Mas não está escrito que ela pode falar e que o filho não pode. E eu tenho uma sobrinha neta de 3 anos de idade. E ela mostra o dedo do meio, tá? Vê, eu vou cortar esse dedo. Eu vou cortar esse dedo. E ela dá risada. Porque a correção para ela agora se tornou brincadeira. Infelizmente o pai e a mãe dela não conseguiram colocar limite nos 3 anos de idade. E muitas vezes nós que estamos de fora, né, porque na verdade é sobrinha neta da minha esposa, então eu estou ainda mais de fora ainda. Mas graças a Deus existe uma coisa chamada simpatia, e as crianças me adoram de paixão. Então eu tento fazer dessa minha simpatia uma ferramenta para colocar alguma coisa de bom na cabeça dessas crianças. Ó, dedo no meio não significa nada. Mas minha mãe quer cortar, mas não significa coisa nenhuma. Você começa a desmistificar a ideia de que aquilo é alguma coisa ruim. Quem sabe ela não para de usar? Porque se você quer fazer coisa ruim, filha, faça quando você estiver grande. De pequenininha não vai resolver nada. Você não sabe nem o que é bom, o que é ruim. Criança nessa idade ainda não tem esse conceito. Somos nós pais que vamos dar isso para ela. Nesse período onde a nossa orientação é mais intensa. Eu tenho um exemplo muito legal. Meu filho. 2 situações muito claras. E foi daí que eu aprendi um monte de coisa. 2 anos e meio de idade. Forno ligado, moleque na cozinha. E mãe falando: não põe a mão aí, você vai queimar. E ele saía correndo. Chegava perto do mundo. E ela desesperada: não põe a mão aí. Aqueles berros, aquelas gritarias, não sei o quê. Ela se encheu da brincadeira. E na outra vez que ele foi lá, ela falou: bom, se você quiser pôr, o problema é seu. Ele foi lá e puf! Queimou! Pergunto: ele já colocou a mão alguma outra vez? Hoje ele tem 11. Mas alguma outra vez ele colocou a mão no forno quente? Hã? Depois disso, quando a mãe falava para ele: ali está quente, ele tentou colocar a mão mais alguma vez? Nem no freezer ele vai colocar. Não que seja a melhor decisão, mas às vezes a gente tem que ser crítico em relação a isso. Ser pai e mãe é querer o melhor para o filho. E às vezes é importante você deixar o filho aprender com a própria dor dele. Aí eu vou falar os reacionários: Marcelo, mas você não pode deixar a criança passar por experiência ruim. Claro que não. O máximo que você puder evitar, melhor. Mas não vem pensar que isso é 100% errado, porque Deus usa esse método com a gente. Nós passamos por coisas erradas, por nossa escolha, para aprendermos o que é o correto.
senão a gente não sofreria. Então, o ideal é que esse tipo de expediente seja usado só no final da história. Quando você tentou o diálogo várias vezes e percebeu que a criança não está compreendendo a linguagem que você quer colocar. E aí você vai saber as consequências, filho. Faça. Mas sabe, ele também poderia ter escolhido não colocar não. Poderia. Ele não quis ser teimoso? Os espíritos da purificação, é que eu não passei aqui, mas tem um monte de questões lá atrás, naquelas premissas, que coloca assim: a gente vai para o mal porque nós somos teimosos. Nós, espíritos, nós estamos na infância da humanidade. Nós somos teimosos. Imagine as crianças. Muitas vezes a criança faz isso porque quer disputar poder com os pais. O pai não tem que disputar poder com os filhos. A autoridade paterna é uma autoridade vinculada à natureza e não tem que ser disputada. Mãe é mãe, também é amiga, mas não deixa de ser mãe. Então a mãe não tem que disputar isso com o filho. Eu sou seu pai, você vai fazer isso, aquilo, outro, por causa disso, aquilo, outro, e porque eu sou seu pai, eu estou determinando isso. Não vou disputar com você. Você vai fazer. Precisa acontecer essa autoridade. Até um determinado momento, você tem que realmente mandar. Crianças pequenas, muitas vezes, tem que mandar tomar banho. Vai tomar banho. Vai. Não vai? Pega a criança, leva lá e põe embaixo do chuveiro e dá o banho nela. É autoridade. Para mostrar para a criança o limite que ela tem. Só que você não precisa ser violento. Você não vai bater nela para ela tomar banho. Pega ela e põe ela no roupa e tudo embaixo do chuveiro. Depois vai brigar para ela sair, porque depois ela não vai querer sair. Muitas vezes é isso que acontece. Que nem a escolha dos alimentos, que você falou antes. Sim. Que nem, ela pode escolher o outro suco, o suco disso, aquilo de outro. Mas ela não pode, por exemplo, deixar de tomar uma vitamina C que é necessária. Tudo é questão que você sabe fazer. Muitas vezes o pai e a mãe fazem a comida para a criança, e em vez de comer junto com a criança, quer dar a comida para a criança e quer que a criança coma, e a criança não vê a mãe e o pai comendo aquela comida. Por que eu vou comer uma comida diferente do meu pai e da minha mãe? Sempre come junto. Qual o problema? Porque na maioria das vezes os próprios pais não comem aquele alimento que querem dar para a criança. Quer dizer, querem educar diferente daquilo que eles foram talvez criados. Aí, há 15 dias atrás, o Cláudio falou assim, que a evangelização exige mudança de comportamento dos pais. Exige. É real, é fato. Então, quando você educa, você se educa. Na verdade, para os pedagogos, isso é uma coisa muito complexa. Educar é uma coisa que vem de dentro para dentro. Ninguém educa ninguém, ninguém ensina ninguém. É a criança que vai se educar, o pai a orienta, o professor a orienta. É essa a função. E nós adultos, nós nos educamos. Quando a gente é criança, a gente tem determinados pensamentos. Quando a gente é pai, a gente começa a entender por que a gente seria bom ter feito algumas coisas que a gente não fez quando era criança. Porque a gente começa a ver o valor por outro ângulo. E isso é importante a gente começar a observar. É por isso que quando a gente está na condição de pai, a gente tem que mostrar para a criança o mais adequado. Levar ela ao raciocínio. Levar ela às sensações. Filha, vamos experimentar? Você não sabe o gosto. É muito mais trabalhoso, né? Por isso que muita gente negligencia. Sim, mas assim, veja bem, tem um detalhe interessante. É mais fácil falar, deixa, faz o que você quer. A pergunta é, a criança nasce por livre e espontânea vontade? Sem a existência da cópula, não há concepção. Eu não consigo nem acreditar na hipótese da Maria ter concebido Jesus assim. Eu não consigo. Minha inteligência é limitada demais. Então a criança nasce porque existiu alguma coisa entre os dois pais. Então eles escolheram isso, ou se responsabilizaram por isso. E a cada ação corresponde uma reação. É simples. Tem que ser assumido. E precisa ser assumido. E o pior de tudo isso não é nem você dizer assim, quantos pais negligenciam e acham que quem tem que dar educação é o professor? Eles querem transferir, né?
Não existe transferência. A criança nasceu dos pais. Se há alguma transferência, é pela ausência ou impossibilidade dos pais. Um pai morreu, o pai está doente, teve que ser cuidado pela avó, por algum motivo, não são os pais que cuidam, então se transfere para avós, para um responsável, mas jamais você vai poder transferir para uma pessoa que recebe um salário para fazer aquilo, a responsabilidade de educar seu filho. É o pai que tem que chegar, você tem que respeitar os mais velhos. E ele tem que mostrar que ele respeita os mais velhos. Porque não adianta nada, chega o senhorzinho lá pedindo dinheiro, sai daqui, seu mendigo! E ele exige que a criança respeite o mais velho. E ele vê o pai não respeitar. Mas geralmente também esses pais, ou eles não aprenderam, não tiveram a educação que deveriam ter, ou são atrasados mesmo. Pois é. Eu concordo com você e discordo de você. Aonde eu concordo e aonde eu discordo? Nós temos aqui pelo menos 50, 60 lugares nessa sala. Quantas pessoas nós temos aqui? Nem 30. Foi anunciado. Interesse. Só que as pessoas falam assim: ai, mas eu não tenho obrigação de saber ser pai. E quando eu tenho uma oportunidade de discutir como é que ser pai, não está aqui para isso. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo, vou até cortar, que eu recebi na internet, ele é muito interessante. Cadê o moço? Corta. O nome dele é Criança Vem, Criança Faz. E ele começa assim, ó. Dá para você cortar? Vai na frente. Vamos dar. Sabe o stop. Hã? Sabe o stop. Se eu conseguir comigo me acertar com o mouse? Oh, meu Deus! Boa ideia. Me acertar com ele. Ai, Cacilda. Juro para vocês, um dia dá certo. Vamos lá, vamos pegar de novo. Pronto. Agora, cadê o menininho que põe o áudio aqui? Cadê o Léo? É porque aqui já está no mais. Fala que ele vai ser pai. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see his back there, George? Go back where you came from. Learn this language. Go back where you came from. You're the guy to me. What's wrong with you, Harry? You don't want to think. I've had enough of you. I've had enough of you. No fundo, a gente já falou sobre 3 questões aqui. A gente falta falar quando a gente erra. Porque pais também erram. A atividade de ser pai
como qualquer outra atividade do mundo, está sujeita a acertos, sujeita a erros. Variáveis como quem são as crianças, sujeita como os pais devem ser. Se você tem uma criança, muitas vezes, assertiva para aquilo que você coloca para ela, vai ser muito mais fácil você educar. Pode parecer estranho esse vídeo que eu passei. E eu achava ele até bobagem. Até um dia que eu vi isso na minha vida. Eu acho que todo mundo aqui que trabalha, pelo menos nessa época que as crianças são pequenas, a gente tem uma certa dificuldade financeira. E eu fazia muito trabalho em casa com o computador. Muito. Um dia, eu pego meu filho com 2 anos sentado na frente do computador. Eu tenho a foto dele. Eu não vou procurar aqui. E aí a avó dele perguntou: o que você está fazendo aí, filho? Ele virou: estou trabalhando. Com um mousezinho. Hoje, ele dá aula de computador para a mãe dele. E como ele aprendeu? Observando muitas vezes o que eu fazia, perguntando como é que eu fazia determinadas coisas. E outras, tendo a iniciativa de fazer algumas coisas. E depois me mostrar: pai, eu fiz isso e deu certo. Eu fiz aquilo, pai, deu errado. Pai, eu fiz aquilo e deu um mau problema. Sim. Nós temos que saber como é que a gente vai dosar e colocar as coisas para a criança. Um determinado dia estava ruim, muito ruim. Eu estava com uma diarreia mesmo, danada. E aí, ele sabendo que eu estava com essa diarreia, quando eu cheguei 7 horas em casa, ele tinha montado a mesa, tinha uma panela cheia de miojo, sopa de miojo. Os pratos colocados, pai, eu estava esperando você chegar para a gente jantar. Eu fiz uma sopa para você. Sobremesa, bolacha com leite. Não. Você era diarreia. Detalhe: 9 anos de idade e estava sozinho em casa. Meu grande dilema: dou bronca porque mexeu no fogão sozinho, sem pedir, sem nada, ou elogio ele pela atitude que ele fez? Foi uma das grandes dificuldades da minha vida de pai. Sentei com ele e falei assim: pá, filho, olha, o negócio é muito... Vou dizer uma coisa para você que eu não sei como dizer, mas eu preciso dizer. Foi muito legal você ter pensado em mim, foi muito legal você querer fazer essa sopa para mim, ela tá uma delícia, só que pelo amor de Deus, não me mexe no fogão quando eu ou sua mãe não estiver aqui. Senão você vai deixar a gente mais preocupado ainda. E ele entendeu. Começou a usar o micro-ondas? Não, ele começou a esperar eu chegar para fazer. Hoje, mesmo que eu estivesse no quarto, trancado, trabalhando. Aí, quando eu ia ver, ele estava almoçando com a filha. Mas o que você está fazendo? Você mexeu sem me avisar. Pai, mas você não disse que tinha que estar em casa? Olha como às vezes eles entendem isso. Ele não está errado. Eu falei para ele que tinha que estar um dos dois em casa. E eu estava, só que eu não estava atrelado ao que ele estava fazendo. Ele estava com fome, deu fome, foi lá, fez miojo, chamou a irmã e os dois foram almoçar. Tudo bem que não estava muito na hora do almoço, né? Era daqui a pouco o almoço. Mas o que eu faço com essa iniciativa dele? Repreendo? Ou redireciono ela? Vocês estão entendendo qual é a dificuldade às vezes do pai? Quando a gente pode acertar e pode errar? A gente tem que ter um cuidado às vezes de como é que a gente vai colocar as coisas para a criança. Porque a forma que ela vai compreender vai ser às vezes uma forma diferente de nós, dentro do nosso raciocínio de adultos, entender a coisa. Então o mais fácil para ela é sempre copiar as nossas atitudes. Então, se eu quero uma criança boa, que essa é a missão da evangelização, ter uma boa pessoa, está lá no Evangelho, né? Eu tenho que ser essa boa pessoa para poder dar para ela. Se eu quero uma criança inteligente, eu tenho que expor a minha inteligência para aquela criança. E se eu quero uma criança amorosa? Se eu quero uma criança sensível? Não, eu sou um machão, mas meu filho tem que ser sensível. Como?
se ele não teve exemplo para isso? Se eu muitas vezes paro na vida e olho, eu não sei fazer aquilo porque eu nunca tive ninguém que me ensinasse, como é que eu vou esperar que a criança saiba alguma coisa se eu, pai, ou se a mãe, ou se alguém do convívio dela ensinou? Não dá para cobrar. Agora, as fases são várias. Até os 7 anos, ela está lá adquirindo o controle motor dela. E aí vem a escola, né? Vai aprender a ler, escrever. Com 12, 13 anos, vem outra fase. A fase do pensar. Ela começa a pensar por si só, começa a sentir. Se você conseguir ensinar para ela o diálogo, ela dialoga com você. Se você só impôs limites a ela só conhece você como opositor de limites. Então ela não vai querer conversar com você. Não adianta esperar isso dela. E a última fase da vida da criança é quando ela chega de 18, 19 anos. Que aí a formação dela como pessoa está pronta. Todos os atributos físicos ela tomou posse há 7 anos. Os atributos psíquicos e sentimentais ela tomou posse entre 12 e 15 anos. E com 17, 18 anos ela está pronta para tomar as decisões da vida dela. Se você orientou bem, parabéns. Se você não orientou bem, é as decisões da vida dela. E aí às vezes você se depara dizendo assim, nossa, quando eu era criança era de um jeito, agora que é adulta é de outro. Porque a sua educação no final da história, muitas vezes não foi salutar o suficiente para transformar a índole daquele espírito que nasceu. Que essa era a missão do pai também. Agora, eu fiz tudo o que eu podia. E ainda assim, o espírito teimoso quis ser o que ele quer ser. Você tem livre-arbítrio. E eu não posso responder pelos seus erros. Eu posso me responder pelos meus erros de pai. Jamais pelos erros do meu filho. Se ele acerta ou se ele erra, é o produto da evolução dele. E eu preciso respeitar. Agora, como pai ou mãe, se eu acertei ou errei, terei novas oportunidades para corrigir. Quando não, e a gente lê muito em romance, até a mãe de André Luiz falou assim, olha, eu acho que eu fiz alguma coisa errada lá atrás, com teu pai, com você, vou voltar. Vou voltar. Porque é isso que vai fazer a cobrança nossa, a nossa consciência do melhor ou do pior que a gente fez. Será que eu consegui colocar para vocês o que é ser a experiência de pai e mãe, levando em consideração que essas criancinhas têm poder de autodecisão? Geralmente, pais divorciados, separados, que vão criar seus filhos, eles têm aquela ponderação, mas meu filho está sofrendo por causa da separação do pai e da mãe, então eles têm talvez uma tolerância maior na criação dos filhos, e isso, de certa forma, afeta diretamente o desenvolvimento. Afeta. Eu preciso dizer duas coisas. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu digo, mas é real. O fato do divórcio cria dificuldades para a criança? Cria. Mas o pai e a mãe não podem se culpar por isso. Porque da mesma forma que existem crianças que passam por essa experiência, existem as crianças que passam por essa experiência de perder os pais. Então, as experiências que ela vai passar durante a vida dela serão experiências para crescimento e aprendizado. Isso é fato. Agora, você não deixa de ser pai ou mãe porque você se separou da mulher ou do marido. A sua responsabilidade como pai e mãe permanece. O problema é que muitos pais e muitas mães, eles colocam a criança não no patamar de que ele é o meu orientando, mas ele é o objeto de ferir o outro. Moeda de troca na relação. Eu quero ferir o outro. O que eu posso fazer? Isso acontece até casado, tá? Existem, e aí eu não posso contar por ética profissional, né? Porque espírita é profissional, né? Mas existem pais ou mães que batem nas crianças porque quer ferir o outro. E sabe que o outro vai se sentir mal de ver o pai. Ou ele vai intervir. E aí sabe que eu quero brigar com ele, eu quero motivo para brigar com ele.
Mas ele não quer brigar comigo, não, mas eu mato a criança porque eu sei que com a criança ele vai brigar comigo. Porque ele não vai aceitar o bater. Isso existe muito. Tem até um termo jurídico agora, alienação parental, onde você, através da convivência que você tem com a criança, você manipula ela psicologicamente para que ela elimine da vida dela ou o pai ou a mãe. Isso é horrível. E também entra nessa parte do... quando um filho, depois de uma separação, um negócio conturbado, ele acaba se envolvendo em drogas ou alcoolismo ou algo assim, e diz, um dia que eu errei como pai, como educador. Então, como eu disse para você, a criança tem tendências. Eu não selecionei uma questão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou depois mandar o material da palestra que eu escrevi para o Maurício, e ele vai disponibilizar através do e-mail para vocês lerem. Inclusive, as 80 questões que eu estudei para isso. E existem questões que colocam assim, o espírito não retrograda. Então, se a criança passou por uma experiência de perder os pais, de qualquer experiência que for, pais morreram, os pais se divorciaram, e cair para o mundo das drogas, é que isso já era a tendência dela. Que o educador, que pode ser o pai ou a mãe remanescente, ou o avô, ou quem estava com essa criança não percebeu. E às vezes não percebeu porque fez igual ele no gosto do vídeo. Eu fumo. E como é que ele vai exigir que a criança não fume? Eu bebo. E quantas crianças não falam assim com 4 anos? Pai, tu vai beber cerveja, pode dar um gole? Eu não bebo. Por quê? Porque eu não gosto. Minha mulher bebe. E quando ela bebe, essa criança, eu posso beber? Vai falar não? Como? Você pode, eu não posso, por que eu não posso? Aí fica difícil você usar o diálogo para convencer a criança. É aonde, quando você acaba utilizando a ameaça ou a violência para impor o limite. E você cria uma cisão maior na compreensão daquela criança do que certo e errado. Entendeu? Então tem um erro assim do educador nesse momento. Não na separação em si, mas ele não ter percebido essa tendência dessa criança e tentado isolar ela, essa tendência, porque não é legal eu ficar aqui avaliando os erros morais da Marli. A codificação coloca assim. Só que a codificação faz uma exceção. A não ser que eu vá analisar os erros morais dela para o meu engrandecimento. Eu não vou analisar para abordar isso para alguém, mas para eu crescer com eles. Poxa, a Marli andou na rua, estava de sainha, toda fulô. Aí os meninos mexeram com ela. O que eu aprendo disso? Se eu não me der ao respeito na vestimenta que eu uso, as pessoas que estão na rua podem mexer comigo. Estou sujeito a isso. Agora, isso eu tenho pra mim. E não para sair fofocando. Tá vendo a Marli? Mexendo com ela. Porque ela estava lá. Viu? Ela estava de mini saia. Para isso não. E a questão da criança é a mesma coisa. Eu vou analisar aquela criança para quê? Para ajudar ela a corrigir os defeitos dela. Isso é positivo. É o único momento que você pode analisar moralmente outra pessoa. Você pode se sentir superior à pessoa para analisar ela, né? Porque para você analisar alguém, você tem que se sentir superior. Esse é o único momento. Aliás, para o pai não é nem uma faculdade, é mesmo um dever. Chegar para a criança e perceber a criança desde que tem a idade, quais são os potenciais dela. E o que é bom, incentivar. E o que é ruim, tentar eliminar. Claro, sempre. Tá bom, já parei. Só mais uma. E lembrando que essa criança... Não, peraí. Lembrando que essa criança, ela não tem 2, 3 anos. Ela às vezes é um espírito muito mais velho que a gente. Então, quando a gente começa a entender isso, quando você vai educar uma criança, quando você dá aula para uma sala, o dia que o professor começar a adotar psicologia espírita, o que vai acontecer? Pedagogia espírita, as coisas vão ser muito mais rápidas. Por que tem criança superdotada? Não, ela não é superdotada. Ela teve as experiências em outras vivências e ela viu o arquivinho dela antes.
Então a gente tem que lembrar tudo isso. Por exemplo, essa coisa que briga comigo adoidado, a gente tem contas a acertar com outra vida? Muito provavelmente. A gente vai tentar conviver da melhor forma possível. Aprendo muito com ela? Sim, como eu tenho o dever de ensiná-la. Então quando você começa a ver esse tipo de coisa, que nada é por acaso, parece até título da Zíbia, e você começa a tentar adaptar isso na tua vida, fica muito mais fácil. Não para ser um mar de rosas, né? O que eu ouço muito dos pais é assim: meus filhos não me ouvem. Isso é fato. Agora, o que eu não ouço das crianças, mas eu já pesquisei e isso também é real, meus pais não me ouvem. Então não tem como você esperar que os seus filhos te ouçam se você não os ouve. Diálogo começa com um prefixo de, que é dois. Logos, dois pensamentos. Uma via que vai e uma via que vem. Se não tem um que fala e outro que ouve, um que retruca e o outro que acata, não tem diálogo. Onde um fala, é monólogo. Isso não pode existir. Na criança é a mesma coisa. Porque se você ensina um monólogo para a criança, não tem como você esperar o diálogo. E isso Jesus já ensinava. Ninguém, né, semeia abrolhos tentando colher figo. Aquilo que o homem semear, é isso que ele colherá. E a semeadura é sempre livre. Só que a colheita, ela é obrigatória. Mas pelo amor de Deus, levanta antes que possa fazer uma pergunta e você coloca o cheirinho. Mas dourado. Eu pensei que a Carol ia fazer pergunta. Eu estava aqui. Eu pensei nessa pergunta, Marcelo. Ah, que beleza. Tá bem, Carol. Obrigada. Não consegui. Eu não falei nem dos princípios espíritos que a gente tinha que estar com eles em mente para educar as crianças. Quando ele falou que tinha 80 slides, você se enlouqueceu. Não, slides não. A preguiça já demorou meia hora, gente. Não, mas eu só tenho 4 perguntas. Então, eu vou mandar depois, porque eu acho que esse assunto valeria mesmo um seminário, tá? Tanto que Colano Pires escreve um livro a respeito. Ele falando de novo. Só para mostrar, Dora Conte tem um livro a respeito, o que significa dizer que não daria para resumir esses 2 livros numa palestra. Só que é um assunto muito importante, porque é o futuro. Então, e o futuro é no dia 22 de outubro, né? Continuando a palestra sobre o tema das crianças. Vai ser o tema Valorização da Vida, Percurso de Pais e de Filhos. O expositor é Luiz Eduardo Boldaquian. Ele é autor do projeto Aprendendo a Viver. 1 minuto para você falar do projeto, Marcelo. Não vou falar. Não é É segredo, gente. Alguma coisa tem que ser segredo. Não, mas ele fala do projeto para o pessoal. A gente fez a seguinte proposta para ele. Ele é uma pessoa que tem problemas de acessibilidade. E ele dá palestras de como valorizar essa questão, né? Eu tenho dificuldades, eu tenho uma deficiência física, paro aí? E aí eu fiz aquela proposta, tá? Como é que foi seu pai e sua mãe em relação a tudo isso? Então ele vai vir falar sobre essas dificuldades físicas que ele tem e essa relação do pai e da mãe dele com eles incentivaram, não incentivaram, como é que foi isso para ele, entendeu? Eles foram mais um tormento para ele ou mais um apoio? Isso vai ser super legal. Então, para quem tem parentes, amigos, que tem filhos com essa deficiência, claro, né, para ver também a visão da criança, que pode deixar o adulto, mas como que foi toda a adolescência dele, a infância, né? E amanhã nós vamos ter o 23º simpósio do SEI. Não sei se você já viu os cartazes fixados, vão ser 2 palestras na parte da manhã e 2 da tarde. Vai começar às 9 horas, vai terminar às 17h30. E o tema principal do simpósio vai ser o perispírito e as verdades da alma. 8h30, mais ou menos, vai começar o nosso café. Então vai ter tortas, bolos, então quem quiser vir participar com a gente um pouquinho antes, né, do simpósio, que estejam aí, é de graça, pode trazer quem quiser, amigos, familiares. Só não esqueça de avisar que não vai ter almoço. Não vai ter almoço, o almoço foi cancelado, mas o café da manhã certeza que vai ter. O intervalo da manhã para a tarde é de umas 2 horas? Das
Que horas? Começa às 14h30. 14h30, mas termina meio-dia? Meio-dia, retorna 14h30. É, umas 2 horas dá pra ir em casa. Não, vai terminar no horário, porque não sou eu que vou falar. Vai falar. Um sorteio, por favor, sorteio. O pastor Marcelo ia ser domingo à noite, segunda-feira. Quanto ao diálogo, existe diálogo de uma pessoa só. Aonde? Na minha casa. Um dia ela manda, no outro dia eu obedeço. E eu não uso sainha, senão o maridão aqui você acha com o Marcelo, você vai perto dele, aí, pelo amor de Deus, obedece, claro. Nada mais justo dessa noite. Cadê uma criança que está acordados? Com dormindo? Eu acho que eu fiz uma piada, tinha que ser livre para as crianças, né? Não para os adultos. Eu cometi um erro. Eu já estou usando um trabalho infantil. Agora olha para lá e fala o número que é. Exploração infantil. Que número que é? Que número que é? Fala para eles. Olha, que número, qual o número que você tirou na pedra? O que está marcado? 5. Marlene de Lourdes. Quem é Maria de Lourdes? Eu sou Maria de Lourdes. É Maria? Eu S. É Maria de Lourdes. E A senhora mesmo. Nossa! Que bonitinho. O livro é Planejando Existências. Depois o Marcelo. Tá? Vou apagar a luz, então vamos fazer o nosso encerramento. Então nós vamos nesse momento elevando o nosso pensamento até Deus, Jesus, nosso mestre amigo, agradecendo o Marcelo pela essa bela exposição, a todos que estiverem aqui, e vamos então nessa noite fazer uma vibração bem especial aos pais, que possam orientar bem os seus filhos, amá-los, consolá-los, auxiliá-los nessa nova jornada de existência terrestre. Vamos vibrando pelas crianças abandonadas, pelas crianças doentes, pelos orfanatos, pelas crianças que perderam seus pais, pelas crianças de pais separados, que nós, como adultos, possamos orientar essas crianças que vêm até nós, que nós possamos educá-las da melhor maneira possível, orientando-as sempre para o bem. E como dizia Paulo de Tarso, só o amor poderá unir os nossos corações e orientar essas novas crianças para um futuro melhor. Que Jesus possa nos proteger, nos amparar, que nós possamos ter uma semana tranquila, serena, e lembrando sempre, quando nós vimos uma criança, de sempre prestar atenção nos seus gestos, e que nós possamos abrir os nossos ouvidos para ouvir os seus gemidos, os seus pensamentos e, quiçá, também aprender com elas. Que assim seja, graças a Deus.